Capítulo 6, versículo 1. Nós falamos sobre o personagem anticristo, né? Mas hoje eu vou repetir novamente só o primeiro versículo, porque o nosso estudo passado foi baseado no personagem, né? Do anticristo. Agora nós vamos ver ele, o próprio Jesus, né? Entrando, abrindo o selo. Nós sabemos que o comando de tudo, mesmo nesse período de grande tribulação, mesmo no período que Satanás tem liberdade de governar, quem dá as ordenanças é o Senhor Jesus. Tudo está no comando dos céus. Esse é o período da ira de Deus sobre a terra. É o período que Deus entregou, deixou Satanás reinar, porque ele, por direito, desde o Éden, que ele, através do pecado de Adão, ele usufruiu os reinos do mundo. Então ele tem, por legalidade, direito de reinar nesse período de 7 anos, como diz o profeta Daniel, né? Mas o comando de tudo isso está na mão do Senhor Jesus. Nós vimos no estudo do capítulo 5, nós vimos esse livro selado, que está à mão direita, está no capítulo 5, só para a gente entender, está escrito assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Né? E veja lá no capítulo 5, no 5:5 de Apocalipse, diz assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, nós vimos nessa aula que ninguém era digno nem de olhar para esse livro, somente o Senhor Jesus, porque ele veio, nasceu, cresceu, viveu como homem, mas sem pecado. E ele morreu e pagou o preço do resgate da humanidade. Então ele é o único com direito de abrir esse selo, de dar essa liberdade para entregar esse juízo de Deus. Por que juízo de Deus? Juízo porque ele veio, pagou um preço e, pela graça, pela fé no Evangelho, nós somos salvos. A humanidade foi pago o preço de salvação. Mas nem todos ouviram, aceitaram o Evangelho da salvação. Nem todos. E esses que não ouviram esse Evangelho de graça, somente pela fé e pela o compromisso com o Senhor Jesus, não entraram na igreja, não foi arrebatado. Então, vem agora o juízo de Deus sobre a terra. E esse juízo é entregue, né? O próprio Deus permite Satanás executar esse juízo na terra. Mas todo o comando está na mão do Senhor. O comando está nós vimos na sala, nós vimos no capítulo 4, que é 4 e 5, onde está o trono de Deus, onde está todo o governo do universo. Está lá. E todo o governo do universo está no capítulo 4, no trono de Deus. Aqui. Agora nós vamos ver que nessa abertura, aqui no capítulo 1, que diz assim, ó, o texto, o título está escrito: a abertura dos primeiros selos. Então, e havendo 6, versículo 1, né? E havendo o cordeiro, veja quem está abrindo o selo, o cordeiro, aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão. Esses 4 animais quem são? Nós vimos no capítulo 4, são os 4 seres viventes que nós vimos, que é os querubins, os serafins, os seres guardião da glória de Deus, os adoradores, né? Nós vimos isso no estudo do capítulo 4. Né? Então veja que um desse ser vivente é que está. Quem está abrindo o selo aqui é Jesus, e quem chamou João para ver isso, o comando está no céu. Eu só quero deixar isso claro, que nós estamos dando sequência. Aqui está sequência. Nós vimos a igreja arrebatada, embora o capítulo 4 e o capítulo 5 não fala
diretamente de arrebatamento, mas o todo da palavra de Deus mostra que depois que a porta da graça fecha, entra-se o período da grande tribulação. E aqui nós estamos vendo esses 4 cavaleiros dando abertura a esse período da grande tribulação. Mas o comando está na mão de Jesus Cristo, no trono de Deus, lá na sala de comando, onde ele comanda todo o universo, tudo que existe no universo, né? Dos 4 animais, um dos querubins, que dizia como voz de trovão, vem e vê, está chamando João, né? Agora, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Não vou entrar em detalhe nesse, que nós já tivemos uma aula todinha sobre esse personagem, né? Então veja que aqui é o anticristo que vem na forma e na aparência de Cristo, né? E agora ele vem para dar início a esse período de 7 anos que ele vai governar literalmente na terra. Ele está governando, nós vamos ver aqui, Deus mandando juízo sobre a terra e o anticristo com toda a sua maldade, né, pela a eficácia de Satanás, vai estar governando. Então vai haver um grande sofrimento na terra, porque quem vai estar no comando é o próprio diabo. É o próprio diabo que está no comando. Embora o juízo é manifesto dos céus para a terra através de Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 3 que diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Né? O segundo animal, o segundo ser vivente. E o versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, esse cavalo vermelho é o cavalo da guerra. Não há, nesse período já, não há mais paz na terra, não há mais paz entre o ser humano, uns brigando contra o outro, uns guerreando contra o outro. Hoje a gente já vê isso, né? Mas muito pior vai ser porque a igreja do Senhor, a luz da terra, a luz do mundo subiu, e o Espírito Santo subiu, embora o Senhor não vai abandonar aqueles que ainda, né, vão pagar o preço da sua própria salvação. O Senhor, a unção do Espírito de Deus vai permanecer. Nós vamos ver no terceiro selo isso, né? Mas o Espírito de Deus não está... Esse período não é mais graça. Agora é salvação pelo seu próprio esforço. E a tirania do anticristo, de todos os personagens do anticristo, está voltado sobre quem? Tudo aqueles que invoca o nome do Senhor. Então veja, e foi nesse cavalo vermelho foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então veja, guerra por todos os lados, briga entre semelhantes com seu próximo, não há paz entre pai e filho, filho e pai, não há paz entre irmãos, não há paz entre vizinhos, não há paz entre ser humano. O amor vai desaparecer. E sobre a carga maior, o sofrimento maior ainda vai ser daqueles que vão conservar. Porque nós cremos pela palavra de Deus que metade da igreja, ou mais da metade, não vai subir no arrebatamento. Né? Então essa igreja que não subiu, que não estava preparada, essa vai sofrer muito mais. Nesse período ela vai sofrer, porque o anticristo e tudo, né, que é esses primeiros 3 anos e meio, ele é maquiado de uma falsa paz. Quando a terra está sem paz, tudo está um caos. E vem então nós vimos lá na profecia de Daniel, que esse homem iníquo, ele vai fazer um acordo, vai fazer uma aliança com muitos, vai fazer uma aliança com os judeus, vai fazer uma aliança, todo tipo de aliança para, entre aspas, parecer que está favorável à raça humana, para conquistar todos os adeptos para ele. Mas quando nós vamos ver que no decorrer desses 7 anos, depois
dos 3 últimos anos e meio, ele vai se auto-revelar, né? Mas então veja que a terra está um caos, porque não há paz, há guerra em todos os lados. Nós vamos ver o terceiro selo, o versículo 5 do capítulo 6, diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê. Lembra que o comando está, quem está abrindo o selo é Jesus. E quem está chamando o João para relatar e mostrar essas coisas é os 4 seres viventes do capítulo 4 que estão, que servem no trono de Deus, né? Então veja, esse é o terceiro. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais. Então, alguém no trono de Deus, essa voz, nós não sabemos, não identifica quem. Pode ser um dos anciãos, ou pode ser o próprio Cordeiro de Deus, né? Que está no meio, que no capítulo 5 a gente vê que o Cordeiro está no meio, né? Então, veja, ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma metade de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Então veja aqui, esse cavalo preto é o cavalo da fome. Nós vimos o segundo animal, que é guerra, inimizade, brigas, contenda, todo tipo de falta de paz na terra. E agora nós estamos vendo o quê? Esse cavalo preto, que ele já vem com a fome sobre a terra. Vem com a balança, comida racionada, e vai chegar aquele momento que ninguém compra, ninguém vende, né? Se não tiver o sinal dessa aliança, desse governante mundial que vai entrar na forma do anticristo, né? Vai haver esse governante mundial, esse que vai ser a solução para o mundo de então, né? E veja que só vai haver uma moeda única, a gente crê nisso, porque nós estamos caminhando para uma unificação, né? Porque ninguém vai comprar, ninguém vai vender, por isso vai haver muita fome na terra, vai haver muita peste, muita doença, né? Porque através da fome vem a fraqueza, vem a inanição, vem tudo, e todo tipo de doença vem sobre os seres humanos. Nós vamos ver isso também um pouco adiante. E eu quero, sobre isso, nós temos alguns exemplos, né, até o próprio Jesus, né, quando ele falou sobre a questão, uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário, na época que foi escrito os evangelhos, era 1 dia de trabalho de um trabalhador. É 1 denário ou 1 dinheiro, que algumas traduções tá assim. Era 1 dia de trabalho. Você pode confirmar isso lá em Mateus 20, versículo 1 e 2, que diz assim, fala através de parábola. Parábola é uma comparação, né? Diz assim, a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Não vou entrar nessa parte, mas só para os irmãos ver que 1 denário significa 1 dia de trabalho, né? Então veja que a caristia desse período aqui será tão caro a 1 quilo de trigo, né? Assim, que é a coisa, o alimento mais barato, né, que se pode comprar. 1 quilo custa 1 dia de trabalho. Então veja que nem todo mundo vai ter condição de comprar alimento. E aqueles que têm condição de comprar, eles vão ter que estar, como é que eu falo, inscrito nesse governo, nessa moeda única, nesse selo, aonde ele vai comprar comprar ou vender, tem que ter aquele, a gente fala chip, porque hoje a gente desbloqueia um celular pelo dedo, né, pela impressão digital. Então, essas coisas vai haver. O cartão de crédito, a gente tem uma senha. Hoje você pode só passar o cartão de crédito assim, você já consegue desbloquear o cartão, já serve até como senha. Então, essas coisas, todo mundo caminha tudo para para um determinado fim, né? O mundo inteiro está caminhando desde o começo, desde quando Cristo veio, já está caminhando para esse dia, né? Então veja que
para se comprar um alimento, além de custar muito caro, é preciso estar registrado para se comprar, porque não se compra nada se não tiver registrado. Por isso a grande fome. Mateus 20, versículo 1 e 2 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar e assalariou trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro ou um denário por dia. Então veja que aqui está provando que um dia de trabalho custa um denário. Então aqui no Apocalipse, nesse terceiro selo, ele está mostrando, dando o que a Bíblia já tem falado. Essa fome vai ser tão grande e a carestia vai ser tão grande, porque aqueles que não têm sustento, não têm como trabalhar, nem como comprar, vai o quê? Morrer de fome, morrer pela espada, morrer pela doença, morrer através de feras do mar, né? Nós vamos ver isso aqui também. Então veja que, olha, uma metade, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui é onde eu falei no começo, que o azeite e o vinho significa o quê? A unção do Espírito Santo, né? E o vinho simboliza o sangue de Jesus, né? Então veja que esses aqui, eles vão morrer, pagar um preço, porque vão querer a sua salvação. Vai pagar com a própria vida a sua própria salvação, né? Porque eles não vão negar a Cristo, aqueles que têm conhecimento, que não subiram no arrebatamento, eles não vão negar, porque vão preferir morrer, vão preferir entregar suas vidas, igual o exemplo lá dos 3 amigos de Daniel, né? Lá na fornalha, preferiu ser queimado vivo do que negar o Cristo, o Senhor que eles adoravam, né? Aqui, quem não quiser negar, vai morrer ou pela peste, ou pela fome, ou pela espada, né? De qualquer forma, eles vão pagar o preço, vão ser mártires para poder alcançar a salvação, né? Então veja o exemplo, eu ia citar um exemplo da Bíblia, segundo o livro de Reis, só para a gente ter uma ideia, Israel passou por muitos períodos de fome terríveis, fome a ponto deles matarem os próprios filhos para comer, porque a fome é terrível. A gente falando assim é tão pesado, mas a Bíblia está aí, está falando, a Bíblia está alertando, está mostrando. Então, agora, lá em Mateus, né, depois nós vamos ver, que nunca, de todas as dificuldades, todos os períodos difíceis que Israel passou, não é para comparar a esse período que vai ser o período da grande tribulação. O próprio Evangelho de Mateus fala lá no período, Mateus 24, né? Que ele fala que nunca, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, mas eu vou só ler 1 Reis, né? Você quiser abrir aí, abra, porque você, estando em contato com a palavra de Deus, a essência, né, da palavra ela é melhor, mais bem absorvida, né? 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, vamos ver o 24 até o 29, só para a gente uma ideia do que o que será esse período, que não é nem para comparar nenhum desses períodos que o mundo já passou, né? Que Israel passou, né? Diz assim, segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Samaria é a capital do reino do norte, de Israel. Não é como Jerusalém, é a capital do reino do sul, que é Judá, né? Aqui nós estamos falando de Samaria, reino do norte, né? Diz assim, e houve grande fome em Samaria. Veja que Ben-Hadad, rei da Síria, cercou, sitiou Jerusalém. Então ninguém entrava e nem ninguém saía, né? Estava todos fechados, e isso, como a rebelião é grande, eles deixam sem alimento, sem água, sem nada, né? E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata.
veja que uma cabeça de um jumento que não vale nada, era jogada fora, ninguém come, né? Então veja que uma cabeça de um jumento custava, nesse sítio da Síria, custava 80 peças de prata, né? 80 ciclos de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombo, ou seja, cocô de pombo, né? Por 5 peças de prata, que é para fazer o que? Fogo, para queimar, para adubar, para fazer, né? Qualquer, né? A gente lembra lá que Ezequiel, ele cozinhou os alimentos, né? Nas fezes, né? Era para ser em fezes humana, mas ele clamou a Deus para ser o contrário, e o Senhor permitiu que fosse de animais, né? Isso, o exemplo de Ezequiel estava onde? Estava no exílio. Então, isso simboliza o quê? O período o quê? Da grande tribulação. É o período que a igreja, aqueles que não subiram no arrebatamento, estão no poder do próprio Satanás e sofrendo os juízos que desce de Deus, né? Desce do Pai. Então, veja, nós estamos no versículo 26, diz assim: sucedeu que, passando o rei pelo muro, o rei de Israel, passando pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Ela gritando. E ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Que ele quis dizer. Se o Senhor Deus não te acode, o que eu vou fazer? Da eira, que é da onde tritura o trigo, não tem nada. Do lagar onde espreme as uvas, também não tem nada. Então, de onde ele vem? De onde ele pode acudir ela? Porque a fome era geral. A fome estava geral, né? Veja só. E 28, versículo 28 diz assim: e disse-lhe mais o rei: que tens? Ele perguntou para a mulher. E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. E cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, e o outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos. E escondeu o seu filho. Então, sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro, sobre a sua carne. Então veja que o rei estava também, mesmo sendo esse rei aqui, pelo que diz a história, no tempo de Eliseu, Acabe já tinha morrido, esse rei aqui era filho de Acabe. Então é rei ímpio até o tutano, né? Mas ele estava com pano de cilício por dentro, quer dizer, de humilhação, porque a fome era muito grande. E aqui nós vimos essas duas mulheres gritando, a que está gritando aqui é aquela que se sentiu injustiçada, porque tinha comido o filho dela, né, por causa da grande fome, e depois, quando chegou a vez do filho da outra, a outra escondeu, não deixou, não permitiu que comesse. Então, esse texto aqui é só para mostrar os períodos de fome que Israel passou. Mas a Bíblia diz que nunca, nesse período da grande tribulação, se houve tão grande tribulação como nesse período. Nunca se houve, né? Então, se isso aqui foi terrível, Israel provou, né, do ano 70 depois de Cristo, que foi sitiado Jerusalém, antes da destruição total, houve um cerco dos romanos também, houve uma fome terrível. Então, Israel conhece desse período de fome, conhece esse período de cerco, período quando Nabucodonosor foi levar cativo o povo de Judá, né, bem mais na frente, lembra que foram 22 anos de sítio de Israel. 22 anos, 11 anos com o rei Joaquim e 11 anos com Zedequias, que foi o último, né? Então veja que Israel conhece bem esse período, mas a própria palavra de Deus testifica que nunca se houve tal sofrimento na terra, tal tribulação como nesses dias do período da grande tribulação. Agora, só de ver as escrituras e explicar, nossa mente ainda não consegue captar tão grande é o sofrimento sobre a terra. Por isso é que nós temos que
Hoje o período é de graça, é fé. Hoje nós temos a salvação pela fé. Aceitamos Cristo pela fé e assumimos um compromisso de fidelidade com o Senhor pela fé, para estarmos com Ele nesse grande período, para não passarmos para esse período sombrio na terra. Porque lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o Senhor garante, nos fala que Ele vai nos livrar. E o Senhor sempre, em toda a Escritura, está dizendo que Ele vai nos livrar do tempo da ira, né? Do período da ira dele sobre a terra, né? Só para os irmãos recordar aqui, ó. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, o Senhor, Ele dá essa garantia para aqueles que são fiéis, aqueles que guardam a aliança do sangue de Jesus. Permanece crendo no Senhor, esses estarão livres. Mas nós sabemos que a igreja dorme, a igreja está displicente, está dormindo o sono espiritual. Jesus diz que a Escritura diz que ele vem como um ladrão, né? Ladrão não avisa o dia que vem, né? Ele vai pegar todos de surpresa. Aqueles que estão preparados, num piscar de olhos, vai estar com o Senhor, né? Mas aqueles que estão dormente, esses ficarão para trás. Agora, se quiserem alcançar a vida eterna, terão que sofrer o preço do martírio, o preço, né, de todo isso, da morte, né, pela espada, pela fome. Vamos dar continuidade. Então, versículo... não danifique o azeite e o vinho. Aqui nós estamos dizendo que aqueles que antigamente tinha uma série muito famosa, conhecida, que dizia os deixados para trás, que é aqueles que não subiram no arrebatamento. Esses ainda, como nós estamos falando, eles, se não negarem o Senhor Jesus, não negarem, eles vão alcançar a salvação, mas com muito sofrimento, pagando o preço com a própria vida, né? Vamos ver o versículo 7, Apocalipse 6, né? E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. Os originais, dizem os estudiosos, que está como verde, cor de morte. Que a pessoa, quando morre, não fique meio que esverdeado. Mas a Bíblia, a nossa tradução para nós, está como amarelo. Amarelo é a cor da morte, onde a pessoa pálida, né? Aquela pessoa pálida, né? Estava sentado sobre ele, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Algumas traduções tá Hades, né? Hades é a palavra grega para inferno, assim como Sheol é a palavra hebraica para inferno, mas na nossa língua é inferno mesmo, né? Então veja, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar. Então veja, aqui está os quatro cavaleiros, né, que dá início, da abertura, a esse período sombrio da grande tribulação. Embora, como eu falei no começo, para aqueles que não pegaram, né? Eu falei no começo que quem está derramando sobre a terra o juízo está vindo do trono de Deus. Quem está abrindo os selos é o próprio Cordeiro de Deus. Isso está lá no capítulo 5, que a gente vê que só ele é digno de abrir. Capítulo 6, ele abre o primeiro selo e vai dando sequência até o 7º selo, né? Ele vai abrindo todo esse livro selado, que está o juízo de Deus sobre a terra. E foi entregue nas mãos de Satanás para executar esse juízo sobre a humanidade, né? Então veja aqui, ó. O que estava sentado sobre o cavalo amarelo chama-se Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, veja o cavalo vermelho, com fome, veja o cavalo preto, e com pestes, que as consequências, né, da fome,
né, de tudo isso. A peste é doenças, todo tipo de enfermidade que vem sobre a raça humana, né? Agora mesmo nós estamos conhecendo essa peste que veio sobre o mundo todo, né? Chamado coronavírus, né? Nós estamos vendo aí. Isso é só uma pinceladinha naquilo que será nesse período da grande tribulação. Se já foi difícil, se já é triste, né, nós presenciarmos tantas pessoas foram colhidas, né, tanto sofrimento, tantas famílias que perderam não só uma, mas perderam mais de um ente querido junto, né, coisa muito triste. Agora, imagine esse período aqui de grande tribulação. Imagine esse período. Então, por isso que nós hoje estamos vivendo no período da oportunidade. Eu estou sempre falando, e eu tenho que falar, porque é um período, a gente fala para a gente mesmo, porque nós temos que nos posicionar diante do Senhor. Hoje nós temos a salvação pela fé. Fé é algo que nós não merecemos, não é porque nós temos méritos de salvação. Lá em Efésios 2 fala que a fé não é por obras, é pela graça. Graça é um dom não merecido. Nós não merecemos, mas somos agraciados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, para termos direito a estar com Ele na eternidade, né? Então veja que aqui, essa consequência desses cavaleiros aqui que estão na terra, é a consequência, a quarta parte da terra. E olha, eu creio que nessa quarta parte, a maioria são de cristão que não subiu. Por quê? Porque qual é a gente olha para a história, para trás, a gente vai ver que quem foi os perseguidos, quem foi os mártires da história do passado? Não são os cristãos? Não foram os cristãos que foram mártires por não negar a Cristo? Aqui, essa quarta parte da terra, a maioria dessa quarta parte da terra vão ser dos cristãos que não subiu. Porque nós vamos ver no quinto selo, nós vamos ver que a maioria são servos de Deus que pagaram o preço da sua salvação. Eu quero ler com os irmãos, antes de entrar no quinto selo aqui, eu quero ler ainda Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Lamentação de Jeremias, a gente sabe que foi Jeremias, isso aqui foi o lamento, porque ele clamou tanto, pregou, né, falou, ninguém deu ouvido à sua pregação. E todo o povo foi levado cativo, né? E aqui, lamentação é o choro de Jeremias, o sofrimento dele pela situação do povo de Judá, né, de Jerusalém, que não deram ouvido na palavra de Deus e eles foram dispersos, né, foram levados cativo por causa do pecado, por causa da desobediência. E isso, esse período de grande tribulação, esse período de ira, todos a igreja do Senhor que não subiu porque não deram ouvidos devidamente à pregação da palavra de Deus. Que a Bíblia está nos advertindo todos os dias que o Senhor Jesus vai voltar, né? E ele vai levar a sua noiva, o seu povo, aqueles que estão prontos e preparados, a noiva dele, né? Ele vai levar a sua noiva. Lamentação de Jeremias, capítulo 4, versículo 9, diz assim: os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassado por falta dos frutos dos campos. Então veja que nesse versículo 9 está dizendo que é melhor, é mais ditoso, melhor ser morto pela espada do que aqueles que se esgotam pela falta dos frutos do campo. É triste, né? Morrer pela fome. Morrer é uma morte que vai sendo, ela vai secando a pessoa lentamente. Ela vai morrendo lentamente por causa da fome, por causa da falta do alimento, né? Versículo 10 diz assim, ó: as mãos das mulheres piedosas
cozeram seus próprios filhos e serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Então veja que nós vimos aquele primeiro texto, lá em 2 Reis, que é o período que Israel sofreu do cerco, né, do sítio que veio da Síria, né? Agora aqui Jeremias está falando do cerco de Judá e de Jerusalém, pelo rei Nabucodonosor. Como eu falei no começo, a Jerusalém foi sitiada durante 22 anos, né? 22 anos, 11 com o rei Joaquim e 11 anos de novo com o rei Zedequias, o último, né? Agora o versículo 12 diz assim, 11 diz assim: deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Então, o que está acontecendo? A igreja está pregando e o povo não está crendo que vai haver esse período de destruição de Jerusalém, do mundo, né? O palco é Jerusalém, mas o mundo todo vai sofrer, né? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, só que com o agravante que nunca teve na história humana um sofrimento tão grande. Capítulo 6, vamos para o 5º selo. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Diz assim: havendo aberto, quem está abrindo? O Cordeiro. O 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja aqui que essa quarta parte, a quarta parte aqui que foi falada, a quarta parte que foram mortos nesse 4º selo, a maioria aqui são de pessoas que não negaram o nome de Jesus, pagaram o preço. Ó, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, lá no céu, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então veja, aqueles que não negaram foram mortos pela espada, pela fome, pelas pestes, por todo tipo de malignidade que existe na terra. Continuando o versículo 10, diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas que estão debaixo do altar está clamando para o justo, né, e santo dominador, que é o próprio Senhor Jesus. Até quando não julgas e não vinga o sangue dos que habitam sobre a terra, né, daqueles que mataram, né, que estão no poder do anticristo, né? E a cada um, versículo 11, e a cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja, aqui está falando da igreja que não subiu no arrebatamento. Aqueles que ficaram, os deixados para trás, aqueles que não negaram o Senhor Jesus, porque toda a igreja tem conhecimento desse período de grande tribulação. Eles sabem, muitos vão entregar para ser morto, para não negar, porque sabe que o seu corpo vai sofrer por um momento, mas vai ter eternidade com o Senhor Jesus. Agora, aqueles que negarem o Senhor, que muitos vão negar porque diante da morte, né, as pessoas vão querer salvar a sua própria vida e vai negar o Senhor Jesus. E quando negarem o Senhor Jesus, eles recebem, então, a marca da besta. Então, hoje eu vou ficar só até aqui.